Na aula passada a gente falou um pouco sobre o poder e suas diferentes manifestações, e agora a gente vai se preparar para começar a falar do funcionamento do Estado propriamente dito. Mas antes de falar do Estado, a gente vai ter que conversar um pouco também sobre como nem tudo é o Estado. Ou seja, a gente vai falar de uma certa produção dentro da antropologia, ou mais especificamente da antropologia política, que discute a viabilidade e a existência empiricamente comprovada de sociedades que se organizam politicamente, mas não através de instituições similares ao Estado. E aí a gente vai trabalhar basicamente com o trabalho do Clastres e do Marshall Salins. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que a gente está chamando de Estado. Nesse caso, nessa nossa discussão aqui, Estado definitivamente não é apenas aquela forma política que surge com a modernidade, com a unificação do território, que dá origem a um Estado nacional, que vai dar origem a uma língua, um povo e um território. O que o Pierre Clastres está chamando de Estado é basicamente toda a configuração política que apresenta duas características principais. Por um lado, o monopólio da violência por um grupo específico, já vou explicar o que é isso, e por outro lado, está baseado na dívida da sociedade em relação a esse grupo que tem o monopólio da violência. Então, dois elementos definem o Estado: o monopólio da violência por um grupo específico e a dívida da sociedade em relação a esse grupo específico. Então, vamos explicar melhor o que significa isso. O que significa o monopólio da violência, gente? A gente já falou sobre como na sociedade moderna, por exemplo, o Estado tem o monopólio da violência. Isso significa que as pessoas autorizadas pelo Estado, a polícia, a justiça, podem prender uma pessoa, podem entrar dentro do imóvel de uma pessoa com um mandado judicial, apreender coisas e assim por diante. Pode inclusive usar a violência de maneira razoável. Então, esse uso da violência ele é legítimo se for feito por um grupo específico autorizado. Nesse sentido, na Idade Média, por exemplo, você não tinha um Estado, no sentido que a gente tem na modernidade, mas você tinha grupos que tinham um monopólio da violência. Então, por exemplo, dentro de um feudo, o nobre ele tinha um monopólio do uso da violência. Então, é possível identificar o monopólio do uso da violência por um grupo específico antes mesmo do Estado tomar a forma do Estado moderno. Outra característica do que a gente está chamando de Estado nesse contexto particular aqui, sobretudo no sentido que o Clastres dá para esse termo, é a questão da dívida. Né? Nas sociedades com o Estado, e a gente pode usar de exemplo novamente o período feudal em que você não tinha um Estado consolidado, dos parâmetros modernos, mas você tinha uma dívida dos servos em relação ao nobre. Então, os servos eles tinham que entregar uma parte da produção aos nobres, isso era parte do pacto de lealdade, né, entre o vassalo e o sucerano. Essa obrigação de dívida é que seria característica, então, da forma Estado, que vai ser, essa dívida vai ser encontrada em diferentes contextos históricos, por exemplo, no Egito Antigo, na Europa medieval, nas sociedades incas, por exemplo, na América do Sul, e assim por diante. Muito bem, então o monopólio da violência e o sentido da dívida, que é a sociedade que deve ao Estado. Então o que acontece numa sociedade que não possui Estado? E aí, gente, é muito importante perceber que os primeiros antropólogos, eles viam essa ausência do Estado como uma falta, como uma etapa anterior ao desenvolvimento do Estado, que seria a forma mais avançada e bem acabada das instituições políticas. Muito bem, essas perspectivas que eu estou trazendo, do Clastres e do Salles, elas vão de encontro, elas vão contra essa perspectiva dos evolucionistas, porque esses autores vão dizer que, na verdade, não falta nada a essas sociedades, na verdade, elas têm uma série de mecanismos que impedem que o poder se concentre nessa forma de Estado. Então, como é que se dá em termos práticos? Por exemplo, vamos falar da questão do monopólio da violência. Como é que se dá a administração dos conflitos numa sociedade em que não há um monopólio da violência? Nesse tipo de sociedade, o que acontece é que tem figuras mediadoras, por exemplo, entre os Nuer pode ser o chefe da pele do leopardo, ou pode ser uma pessoa que tem proeminência dentro da comunidade, que vai mediar os conflitos, mas em nenhum momento ela tem o direito de entrar na casa de alguém, apreender um bem, ou prender alguém, ou punir alguma pessoa especificamente. Quer dizer,
o uso teoricamente, as unidades domésticas elas têm o direito de usar a violência para se defender, etc. Mas o costume, as práticas tradicionais, esses canais de mediação, muitas vezes através das figuras mais velhas ou mais proeminentes, que têm mais carisma, algumas vezes, é capaz de mediar os conflitos sem que necessariamente exista uma figura que detém o monopólio da violência. Nessa sociedade também, a questão da dívida se dá de maneira invertida. Então, por exemplo, se no período medieval os servos tinham que pagar impostos para os nobres, nessa sociedade que a gente está descrevendo, e a gente está falando sobretudo, gente, por exemplo, de sociedade da América do Sul, indígenas, sociedade também da região da Melanésia, que foram basicamente... o Clássico estudou mais a sociedade da América do Sul e o Salles estudou mais as sociedades do Pacífico Ocidental, da região da Melanésia. Nessas sociedades que esses autores estudaram, na verdade é o chefe que deve generosidade à sociedade. Como é que isso se dá na prática? Quem é o chefe? Né? O chefe ele não herda a posição de ninguém, não existe o sistema de linhagens ou descendência hereditária de poder nesse tipo de sociedade, e o chefe é basicamente alguém que tem... A gente até podia pensar um pouco no Weber, né? É, em certo sentido, um líder carismático. A diferença é que o Weber pensa o surgimento dessa liderança carismática geralmente de uma maneira excepcional na história. E, na verdade, nessas sociedades é a norma. O chefe ele tem uma chefia que está baseada nas relações pessoais e nas suas capacidades pessoais. Então, esse chefe, ele geralmente, é isso que está na etnografia, tanto do Clastres quanto do Salles, ele é uma pessoa, então, que ele se destaca em alguma esfera da vida, ou pela oratória, ou porque ele caça bem, ou porque ele é capaz de liderar as pessoas. Isso dá para ele um certo prestígio. Ele geralmente tem o privilégio também de ter vários esposos. Significa que ele vai ter vários parentes, né? Cunhados, sogros, sogras, genros e assim por diante. Ele consegue colocar essas pessoas para trabalharem mais do que o resto da sociedade. Então, elas usufruem do prestígio de viver na órbita desse líder, desse big man, desse grande homem, mas em troca elas trabalham mais do que o resto da sociedade e o chefe precisa o tempo todo colocar esse excedente produzido a serviço da sociedade. Então, através de doações para pessoas necessitadas, através de festas como o potlatch, você lembra que a gente estudou no primeiro ano, e assim por diante. Queria pedir que vocês lessem tanto o texto do Clastres, que é a leitura principal, que é bem mais curta, quanto o texto complementar, que é um trecho do livro de um artigo do Salles, chamado Homem Pobre, Homem Rico, Grande Homem e Chefe. Tanto o texto do Clastres quanto o texto do Salles são mais ou menos da década de 60, e eles realmente dão uma virada aí na questão da visão da política nas sociedades ditas primitivas. Então é basicamente assim que se dá o poder nas sociedades, e ele não se dá através do poder político, né? As instituições políticas não tomam a forma Estado nessas sociedades. No próximo vídeo a gente vai começar a falar dos autores contratualistas, então a gente vai começar a entrar mais um pouco dentro daquela cosmologia política ocidental, tá bom? Muito obrigado.